Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, nós iremos ler do versículo 15 em diante. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 15 em diante. A palavra de Deus nos diz: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Quem diz amém? Amém. Meus amados irmãos, queremos deixar esse texto como meditação, palavra de Deus escrita pelo apóstolo São Paulo. Acreditamos que, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa esta palavra. Palavra que, com certeza, nos transmite um ensino, uma lição para que aprendamos a viver melhor no caminho do Senhor. Gostaria de, nesta noite, falar sobre o tema: a igreja que está na tua casa. Amém? A igreja que está na nossa, melhor não, irmãos, na nossa casa. Mas gostaria de falar sobre este assunto: a igreja que está na tua casa. Pensamos, enquanto meditávamos na palavra de Deus, algumas interrogações vinham à nossa mente, como vai a igreja da tua casa? E uma afirmação: a minha casa é uma igreja. Quem diz amém, irmãos? Amém. Quantos concordam comigo que a sua casa é uma igreja? Levante a mão aqui. Amém. Amém. A nossa casa é uma igreja. Meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo, ele tinha um cuidado muito especial com os irmãos que se reuniam nas casas. É claro que nós entendemos que, do ponto de vista histórico, a Bíblia está referindo-se a congregações que funcionavam na casa de alguns irmãos. Mas também vemos aqui no início da leitura a menção que o apóstolo faz a uma família, que na verdade era uma família muito importante para a igreja, porque servia ao Senhor, e Paulo sentia que aquela família, a família de Estéfana, que parece um nome feminino, mas é um homem, que foi a família ou a família pioneira da região da Acaia. E Paulo faz menção àquela família como uma família importante daquela região da Ásia, dizendo que agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, ao serviço dos santos. Era uma família dedicada
a trazer o bem-estar e a bênção, o cuidado espiritual aos cristãos que criam ali naquela região. E aquele homem parece ter um testemunho tão notável que o apóstolo chega a dizer que os irmãos sujeitem-se a Estéfanas, ao pai da família, porque na verdade ele era um colaborador de Paulo com a sua família, um colaborador exemplar. E além disso, era um homem que não era egoísta, era altruísta. Diz a palavra de Deus que em certa oportunidade, quando o apóstolo estava experimentando algumas necessidades, e em outras versões nós vemos que não eram só necessidades materiais, mas sobretudo a necessidade de alguém que trouxesse uma palavra de alento, uma palavra de ânimo. E Paulo diz que o seu espírito foi refrigerado, amém, irmãos? Com a visita de Estéfanas. Mas logo em seguida cita também uma família, um casal que estava com ele. E ele diz: as igrejas da Ásia vos saúdam e saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Quem diz amém, irmãos? Amém. A igreja que está em sua casa. Como eu disse, entendemos que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer dizer, que havia nas casas dos crentes naqueles dias grupos de irmãos, já que templos mesmo passaram a ser edificados no 3º século da história da igreja, e os irmãos passaram a reunir-se nos templos, nos santuários. Mas havia naquelas casas, nas casas dos crentes naqueles dias, grupo de irmãos que se juntavam, supervisionados pelos apóstolos, pelos pastores, devidamente autorizado pelo que nós vemos aqui, e juntavam-se para cultuar a Deus. Mas queremos, meus irmãos, tomar esse texto para trazer uma reflexão que poderíamos considerar uma alta avaliação da situação em que anda a nossa casa, como anda a nossa família. Um raio-x, entre aspas, amém, irmãos? Uma reflexão introspectiva da nossa casa, para saber como ela está. Sempre é bom parar, meditar e procurar ver como estão as coisas. Sempre se diz que a família é a célula máter da sociedade. Hoje quero dizer que a nossa família, nossa casa, pode ser vista como uma igreja que serve e adora ao único e verdadeiro Deus. Amém? A minha casa, a sua casa, deve ser uma igreja. Deve ser um culto constante ao Senhor nosso Deus. É interessante que não somente aqui o apóstolo se refere aos que estão em casa como igreja, mas aos de Roma também, no capítulo 16 e o versículo 5, o apóstolo faz menção à igreja que estava na casa, do capítulo 15, do capítulo 16 e o versículo 5, nos diz assim: saudai também a igreja que está em sua casa, diz ele. Quando nós iniciamos o texto, vemos que se tratava de Áquila e Priscila novamente. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Digo Romanos, irmãos, desculpa. Romanos capítulo 16, versículo 3, desculpa. Romanos 16 e 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está onde? A igreja que está onde? Em sua casa. Colossenses capítulo 4 e o versículo 15 digo. Colossenses capítulo 4 e o versículo 15,
Diz assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Filemão 2 também se refere a uma igreja. Filemão fica logo depois de Tito, entre Tito e Hebreus. Nós encontramos aí uma palavra que se refere à casa que estava na casa de outro crente. Diz aqui a igreja que estava na casa de outro crente. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, versículo 1. E o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está aonde? Em sua casa. Amém? Meus amados irmãos, quando lemos esta expressão que se repete do apóstolo, vem uma interrogação que deveríamos fazer a cada um de nós, ou a nossa família, se pudéssemos reuni-la dentro de casa, com isso, e fazer esta pergunta: será que a minha família tem condições de ser uma igreja? Será que a minha família tem condições de ser uma igreja? No tempo em que o centro da atividade espiritual era o tabernáculo, e muito especificamente aquela, poderíamos dizer, na nossa linguagem de hoje, aquela urna revestida de ouro que tinha uma tampa que se chamava propiciatório, que era a arca, que tinha dentro as tábuas da lei de Moisés, um pote com o maná, com a porção do maná que Deus havia dado a Israel no deserto, e a vara de Arão que havia florescido no deserto, ela foi levada para Israel, e diz a palavra de Deus que precisou ser guardada em algum lugar em Israel. Mas a Bíblia diz que quando assumiu o governo Davi, porque desde os dias de Eli, diz a palavra do Senhor, por causa do pecado dos seus filhos, eles como sacerdotes perderam a arca, Israel perdeu. Foi um dos momentos mais tristes para o povo de Deus. Aquela ausência da arca e a presença da arca em algumas coisas pode ser uma figura da presença de Deus dentro de cada casa. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. No seio da nossa família. É interessante que todos esses textos que li, quando Paulo se refere à igreja, eu tive o cuidado de ver o original, e em todas estas palavras o termo igreja é eclésia, ou eclesia, como queremos chamar, que é um termo grego, não é isso, que é usado para a igreja, tanto local como universal de Cristo. E observamos que no Antigo Testamento essa verdade é ilustrada através da presença da arca na casa daqueles homens piedosos. Eu observava que quando a arca foi à mão dos filisteus, e de lá saiu, que Deus feriu aos filisteus e ao seu Deus, eles enviaram de volta a Israel. Mas a Bíblia diz que eu estava observando que Davi trouxe a arca, mas teve medo de levar para a sua casa. Ele teve temor, ele teve medo, porque ele viu que Deus era o Deus Todo-Poderoso e não se podia brincar com ele. E a Bíblia diz que ele, ao invés de levar para a sua casa, me chamou a atenção, porque a família de Davi não era uma família lá equilibrada, crente, apesar dele ser um grande homem de Deus. Mas ele, por certo, percebeu que a sua casa não merecia a presença da arca. Ele teve temor, ele teve medo. Veja o que diz em 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. E veja o que diz a palavra de Deus.
Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse o quê? A arca do Senhor. E a arca, meus irmãos, esteve ali durante 20 anos, 2 décadas. A arca do Senhor permaneceu na casa de Abinadab. Quem quisesse adorar a Deus, quem quisesse levar a oferta, a casa desse homem que era o Abinadab, por 20 anos se tornou uma casa onde de dia e de noite se adorava ao Senhor, e aonde a arca de Deus estava, a glória Shekinah de Deus estava presente. Por 20 anos eles adoraram. Davi não viu outra casa que tivesse condições de acolher, de dar hospitalidade à presença de Deus, a não ser a casa desse homem piedoso, que eu entendo de que ele era um homem de uma vida consagrada, santificada, a ponto de um dos seus filhos ser consagrado, e a Bíblia não diz que ele era de origem levita, mas ele foi consagrado a sacerdote para tomar conta da arca, para estar vigiando a arca do Senhor. Por quê? Porque a situação de Israel, Davi, por certo, analisou, pensou em outra casa, mas não havia condições. É como se um pastor procurasse uma casa para botar um culto, não é verdade, irmãos? O culto da listinha. E dizia, não, naquela casa não dá, porque é um escândalo. Naquela casa não dá, porque é um mau testemunho. Naquela casa não dá, porque não dá exemplo. Naquela ali pode ser porque é uma família que é equilibrada, que tem testemunho. A casa de Abinadab podia hospedar a presença de Deus, a arca de Deus, porque era uma casa onde se via a graça do Senhor. Israel vivia em pecado naquele tempo, mas Abinadab, por certo, segurou as rédeas da sua casa. Veja aí, neste mesmo capítulo, versículo 3 em diante, onde diz assim: diz, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou aonde? Em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos e lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao, e servi a ele, e vos livrará da mão dos. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins. Veja porque Samuel, eu estava dizendo Davi, mas foi Samuel, não levou a arca nem para sua casa, porque os seus filhos, vocês sabem como eles andavam, não seguiram o caminho de Samuel. Diz, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins. Veja só, casa de crente com Baalins, com Baal, e Astarotes, e serviam só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel. Aonde, irmãos? Em Mispa. Observe, meus amados irmãos, que infelizmente as famílias, as casas de Israel, com exceção da casa de Abinadab, não tinha condições de acolher a arca de Deus. Mas observe que não ficou só por aí.
Agora sim, é que vem outra história. Veja no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, e o versículo 9. Veja que agora sim Davi decide trazer a arca para Jerusalém. No capítulo 6 e versículo 9, nós lemos assim: e temeu Davi a quem? Ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar para onde? À casa de Obed-edom, o geteu. E veja o versículo 11: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda sua casa. 3 meses, irmão. Veja só, 3 meses. Só 3 meses que ficaram. Imagine quem permite que o Senhor fique por todo o tempo na sua casa. Não é verdade? Abinadab ficou 20 anos, irmãos. Imagine as inúmeras bênçãos que aquela família recebeu, porque a arca de Deus encontrou guarida, encontrou hospitalidade ali. A arca, irmãos, representa a presença do Senhor. Amém? Porque a arca, aonde ela estava, a presença do Senhor ali estava. Onde a arca estava, a arca era o centro do culto. Amém? Era o centro do culto. Onde a arca estava, a nuvem Shekinah de Deus estava. Os querubins estavam. Amém? O sangue da aspersão estava. As tábuas da lei, que é a palavra, estava. Amém, meus irmãos? A vara florescente, que fala da prosperidade espiritual, estava. E o maná também estava. Glória a Deus, que era o alimento do povo. Então, a casa, quando uma casa se transforma, quando uma família, porque quando se fala de casa, Paulo fala de casa, está se referindo ao edifício. Mas quando fala de igreja, está se referindo à congregação, à eclesia, ou eclésia. E observe, meus amados irmãos, que ali estava a presença do Senhor naquela casa. Foi suficiente 3 meses para abençoar. Quantas casas não têm sido abençoadas porque o Senhor está no lado de fora da porta, porque aonde há pecado, Deus não pode habitar, tem que haver santidade para poder Ele morar. Amém? Até o crente, irmãos, não é isso? Nós somos uma casa, somos um tabernáculo. Eu estava achando interessante uma coisa que eu nunca tinha atentado para ela. Mais na frente poderemos citar, é que quando o apóstolo se refere a nós como crentes, como casa de Deus, como santuário, o apóstolo Paulo, ele não se refere como o tabernáculo no todo. Em 1 Coríntios 6, vamos chegar lá, mas ele se refere, o termo que ele usa no grego para santuário ali, é o santo dos santos. Não é o átrio, não é o lugar santo, é o lugar santíssimo, meus irmãos, é o lugar santíssimo. A nossa casa, meus amados irmãos, ela deve ser uma casa onde habita o Senhor. E para que o Senhor habite, é preciso que haja santificação, santidade dentro do lar, aonde há iniquidade, aonde há pecado escondido, aonde há corrupção,
aonde há pedofilia, aonde há adultério, aonde há prostituição, aonde há filme pornográfico, aonde há vídeo pornográfico, aonde há CD de músicas do mundo, aonde há coisas que não agradam ao Senhor, Deus não habita ali, porque Ele só habita aonde há santidade na sua presença. Deus não habita onde há lixo espiritual. E se nós quisermos que a nossa casa seja uma igreja, o santuário de Deus, é preciso que tenhamos muito cuidado, principalmente os pais, em manter o padrão de pureza, de santidade na nossa casa. Se quisermos que Deus abençoe a nossa família, opere nos nossos filhos, no nosso casamento, sustente os nossos filhos na igreja e que a bênção de Deus esteja na nossa casa, é preciso que vivamos o padrão de santidade. Santidade, santidade é a exigência sine qua non para a presença de Deus dentro da nossa casa. Não existe acordo com Deus. Tem muita gente aí brincando com o Evangelho, facilitando o Evangelho, mas não tem outra alternativa, não, ou é ou não é, ou é santo ou é imundo, irmãos. É isso que mostra a palavra de Deus. E a presença da arca, irmão, a presença de Deus. Um dia Davi deixou ela passar por lá. Um dia Davi deixou ela passar por lá, porque quando eu leio o que Salomão fez, dá a entender que um dia Davi ajeitou, consertou as coisas e deixou a arca passar por lá. E a presença da arca santificou a sua casa. E o filho dele reconhece isso. Veja aí, 2 Crônicas, capítulo 8 e versículo 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 8 e versículo 11. Veja o que diz aí. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará aonde? Na casa de Davi, rei de Israel, porquanto o quê? Santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Coisa tremenda, irmãos. Só a presença da arca, Salomão como filho do rei, ele diz assim: minha mulher é uma mulher ímpia, ela é uma mulher que adora outros deuses, ela era egípcia. E ele disse: na casa onde o meu pai adorou e aonde a arca esteve, ela não pode estar. O impuro e o imundo não pode estar, porque aonde passou a arca de Deus, tudo foi santificado. Cuidado, irmãos. Cuidado na internet. Tem muito crente caindo com a televisão e a internet. E muito crente cobrindo e com pecado encoberto dentro da igreja por causa de internet e de televisão. Eu não vou exagero, eu não sou daquele que diz que a televisão é caixa de demônio. Não, é um elemento, um equipamento científico que é bem interessante e que pode ser utilizado para coisas boas. Sim ou não, irmãos? Mas é preciso ter cuidado. E se você não pode usá-la, rebente-a e jogue fora. É melhor sua salvação do que esse lixo dentro da sua casa. E cuidado com seus filhos. Que a televisão brasileira é uma das que tem pior qualidade moral do mundo. Isso é reconhecido em todo mundo, e se sabe. Quando eu estive em Guiné-Bissau, visitando com a minha esposa, a missionária Mísia, o governo, o anterior que foi deposto, estava proibindo que ali passasse as novelas que passam em canais de televisão no Brasil. E é um homem incrédulo, hein, irmãos?
um homem incrédulo. Ele sabe qual era o motivo? Ele disse, porque as novelas brasileiras destroem a unidade familiar. Por coincidência, eu cheguei em outro país da África, que foi Moçambique. E as autoridades, eu assisti às autoridades dizendo de que as novelas brasileiras estavam destruindo os lares moçambicanos. Os angolanos também, só aqui não se vê. E tem muito crente comendo, deixando esse lixo entrar para dentro da sua casa. A mãe não deixa de assistir. E as filhas nem falar. Mas Salomão reconhece que aonde a arca de Deus esteve, o lugar era santo. E ele disse, minha mulher egípcia não entrará na casa. Amém, meus irmãos? Amém. Que tipo de vida deve viver a minha família para ser uma igreja? Se eu quero que a minha família seja uma igreja, se eu quero que no meu lar tenha uma igreja, que tipo de vida eu devo promover para a minha família? Antes de tudo, eu preciso saber o que significa a palavra igreja. Porque hoje a igreja está muito deturpada, tá ou não está, irmão? Está muito deturpada. Basta alugar um salão ali e botar um bocado de gente para saltar e pular, bater palma e dançar, já é uma igreja. Já é uma igreja. Mas o que é a igreja, à luz da palavra de Deus? Nós podemos ver, quando lemos a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, nós vemos que a igreja não é um povo que se mistura com o mundo. Quem diz amém, irmãos? Amém. É um povo separado. E se eu quero que a minha família seja uma igreja dentro do meu lar, a minha família tem que viver uma vida de separação da corrupção e do pecado deste mundo. Eu tenho que protegê-la. Quem diz amém, irmãos? Amém. Não é? Eu tenho que criar em volta dela um cinto de segurança. Eu tenho que criar em volta dela uma proteção. Como Deus disse a Moisés, diz aos hebreus, que quando construírem uma casa e fizerem o teto era horizontal, como o piso de uma casa, ele diz a eles que construam parapeitos, para que ninguém caia de lá. E se eu quiser que na minha casa seja uma igreja, a minha família seja uma congregação, onde o Senhor se manifesta, onde Deus se revela, eu tenho que pelo menos criar parapeitos, proteções. Amém, meus irmãos? Eu tenho que esconder os meus filhos dentro de casa, como fez a mãe de Moisés. Protegê-lo de Faraó, que é Satanás. Protegê-lo do Egito, que é esse mundo corrupto, cheio de imoralidade e pecado. E na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas vós sois geração, o quê? Eleita, povo eleito, escolhido, um sacerdócio, a nação, grave bem isso, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de onde? Quer dizer que aonde nós estávamos antes de conhecer o Senhor é chamado aqui de quê? Trevas, para a sua maravilhosa luz. Diz, vós que em outro tempo não erais povo, para Deus não era, não é? Mas agora sois o quê? Povo de Deus.
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se a minha casa é uma igreja, deve ter as mesmas características da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O termo igreja no português se origina do latim eclesia, que por sua vez se origina, não é isso? O eclésia, digo, que se origina do grego, eclesia, e quando se escreveu o grego do Novo Testamento, esse termo servia para designar uma assembleia convocada de forma democrática. Eclésia, que é uma palavra composta da preposição ek, que quer dizer fora de, e o verbo kaleo, que quer dizer chamar. Chamados para fora de onde? Do mundo, da corrupção, da imoralidade, do pecado do mundo. Porque Jesus disse assim: não peço que os tire do mundo, Pai, mas livra-os do mal. Um povo que não pode, ainda que viva no mundo, não é? A igreja é como a arca de Noé, não é isso, irmãos? Por fora está o dilúvio, mas o dilúvio não entra nela. Amém? Ela está fechada. Glorificado seja o nome do Senhor. Logo, eclesia ou eclésia denota originariamente um grupo de cidadãos chamados e reunidos, visando um propósito específico, e tratando-se da igreja de Cristo, significa viver para Deus. Quem diz amém? Amém. Significa viver para Deus. De forma, meus amados irmãos, que aqui temos um dos significados da palavra igreja. Igreja quer dizer um povo separado. Separado. Para que a minha casa seja uma igreja, a minha casa tem que ser uma casa separada da corrupção do mundo. O que quer dizer isso? Que os membros da minha família não podem viver como o mundo vive. Não podem falar como o mundo fala. Não pode agir como o mundo age. Não pode vestir-se como o mundo veste. Amém, meus irmãos? Tem que viver de forma de fé diferente. Para a minha família ser uma igreja, deve viver um alto padrão de santidade. Um alto nível de santidade. Porque a igreja, ela foi feita, irmãos, para viver um alto nível de santidade. Eu não sei como essa gente aí só vive pedindo dinheiro e nunca prega santidade ao povo. Eles não estão preocupados. Se escandaliza a igreja, se escandaliza o mundo, se põe os defeitos da igreja ou de alguém que está na igreja para fora, não interessa a ele. Porque o interesse dele não é preparar um povo para entrar no céu, irmãos. Não. É uma caça atrás de quem é industrial, empresário, quem tem dinheiro. O irmão chegou para mim e disse assim: pastor, por que o senhor não faz o culto dos empresários? Eu digo: irmão, deixa os empresários aí no meio da igreja. O que eles sentirem no coração, eles dão para a obra de Deus. Mas eu não quero criar elite, grupo separado na igreja. A igreja do Senhor é a igreja que cabe, com todo respeito a meus irmãos que Deus tem abençoado, mas cabe desde o juntador de papel, juntador de ferro, ajudante de pedreira, lavradeira, que é uma profissão mais humilde, não é defeito, não é nada demais, desde que ganha honestamente seu dinheiro, até o presidente da república. Cabe todo mundo. Todo mundo canta da glória a Jesus, fala a língua, sente a presença de Deus e recebe a mesma mensagem. Pode ter anel até no nariz, mas é vara se precisar. A vara é igual, pega a minha a todos. Aqui não sobra ninguém, irmão. Quantas vezes a gente está ministrando a palavra e o Espírito Santo está dizendo: é você, tome na cabeça.
Porque aqui é a igreja de Jesus Cristo, meus amados irmãos, é a igreja do Senhor. Para minha família ser uma igreja, deve viver um alto padrão de santidade. E o que é santidade? O que é santidade? Se fôssemos buscar nas Escrituras o que é a santidade, encontraríamos diversos textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Mas poderíamos citar dois que são suficientes para caracterizar a vida de santidade da igreja. Primeiro é a palavra santidade, significa ou santificação, separação do mundo, separação do pecado. E essa palavra, ela é repetida no Novo Testamento, e o apóstolo repete, trazendo-a lá de Levítico, capítulo 20, e o versículo 26, onde Deus diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separareis dos povos para serdes meus. Veja aí Levítico capítulo 20 e o versículo 26. Levítico capítulo 20 e o versículo 26. Capítulo 20, versículo 26. Diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E o que é que diz mais? E separei-vos dos povos para serdes o quê? Serdes meu. Amém, irmãos? Vos separei para serdes meu. Paulo dá ênfase a esse termo quando se refere à santificação, à separação do mundo que está cheio de corrupção, como diz o apóstolo. Em 1 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, nós vemos o apóstolo preocupado com esse padrão de santidade da igreja. E ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. 6 e 14 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Santidade significa separação. E o apóstolo diz aqui no capítulo 6, versículo 14 de 2 aos Coríntios: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com quem? Com as trevas. E que concórdia há entre Cristo e quem? E Belial? Ou que parte tem o quê? O fiel com quem? Com o infiel. Não é? Com o infiel. E diz o 16: e que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, com quem? Com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o quê? O seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Amém, meus irmãos? Então, o apóstolo manda separar-se para Deus. Apartar-se para Deus. No capítulo 7 e o versículo 1, Paulo diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda o quê? A imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando o quê? A santificação no temor de Deus. Já ouviu alguém já disse que ouviu um pregador dizer assim: ninguém tem que ajudar a Deus para nos fazer santo, não. Aqui tem que fazer sua parte. Tem que fazer sua parte, querido. Era muito bom. Eu fico solto na buraqueira e Deus que me santifique. Sim, é bom, né? Eu faço o que me dá, a carne me chama para fazer, e Deus que me santifique.
Não é ajuda a Deus santificar, não. É que eu tenho que fazer a minha parte para poder Deus me santificar. Eu tenho que renunciar ao pecado, à iniquidade, à corrupção, se quiser que Deus santifique a minha vida. Amém, irmãos? E aqui o apóstolo diz assim, purifiquemo-nos. Viu, seu João, seu José, seu Pedro? Ele está dizendo assim, você se purifique, se lave dessa imundícia. Não é Deus que vai descer do céu e lavar você, não. Você se aparte do mal. Você se separe, se consagre, se santifique. Dê as costas à corrupção e o pecado do mundo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ora, meus irmãos, se fizermos uma aplicação desse termo separação à luz do contexto, à luz do texto das Escrituras, no Velho Testamento, esta palavra era aplicada para preservar a pureza e não criar impedimentos ao progresso espiritual do povo que recém saía do Egito ou do exílio, cheio de maus costumes e pecado das outras nações. Paulo usa esta palavra não falando especificamente de separar-se das pessoas fisicamente, mas pode ser aplicada quando necessário separar-se de certas pessoas para ter a vida santa. A Bíblia não manda a gente ficar separado de ninguém. Agora, se para você ser santo, se para mim ser santo, tiver que se separar de alguém, não é isso? Vai ter que se separar. Vai ter que se separar. Eu não posso viver perto de um colega, de uma empresa, não é? Que só fala em imoralidade, a boca é suja, imunda, tem um ninho de urubu na cabeça dele, só tem carniça, só tem carne podre, e eu sou santo, meus ouvidos são santos, seus olhos são santos, sua boca é santa. Você tem que se separar desse mundo, se quiser preservar a sua vida de santidade. Ora, irmãos, na minha juventude dentro da igreja, eu tive que cortar, não perder a comunhão, nem deixar de saudá-lo e abraçá-lo. Eu tive que me separar de tanta gente e tinha a boca suja dentro da igreja. Eu tive um jovem dentro da igreja que gostava dele para conversar, orientá-lo e tal, mas ele tinha a boca tão suja que eu tive que deixá-lo para lá. Ele não queria. Ele não queria. Ele não queria se santificar. Entendeu? Ele não queria. Mas tem gente que diz assim, mas a gente tem que ajudar, eu sei. Mas Paulo disse assim, cuidado. Um pouco de fermento contamina a massa. Se quer se consertar, venha. Mas tem que se consertar mesmo. Porque a igreja, ferro velho perto de mim, não. Tem que vir, se vem se desconsertado, tem que se consertar, irmãos. A igreja não é depósito de ferro velho. A igreja é a oficina do Espírito Santo. Mas chega aqui desconcertado e sai santo. Não pode ficar aqui atrapalhando e contaminando os incautos e os novos, não. Se você entra na igreja, entre para ser santo, para mudar de vida, porque o evangelho que essa igreja prega é: venha como está, mas quando chegar não fique como chegaste. Tem muitas igrejas aí que é: vinde como estás e ficai como chegaste, e fica todo o tempo empenado dentro da igreja. Ele está revelando hoje. Está revelando, a palavra dele está revelando. Oh, glória a Deus, tem que viver vida de santidade, irmão. Temos que viver vida de santidade, irmão. Ou é ou não é.
E a coisa está ficando difícil. Olha, irmão, folha seca, Deus vai dar um vento, vai sacudir. Quem não é, vai ser sacudido. Não vai aguentar a perseguição que vem por aí. Contra a verdadeira igreja. Não vai suportar, não. Esses crentinhos superficiais aí, irmão, e fica só no balancinho, hein? Tu não vai aguentar nenhum cascudo do inimigo. Tem que ter raiz, ou Deus ou nada. Os crentes não podem sair do mundo, mas tem que lutar contra a corrupção e a depravação do mundo, irmão. Veja o que o apóstolo diz aos Efésios, capítulo 5 e versículo 11. Efésios, capítulo 5 e versículo 11. Capítulo 5 e versículo 11 diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes o quê? Condenai-as. Amém? Como não vos comuniqueis. Que significa isso no grego? Não participar, irmãos. Não ter comunhão. Aí depois vai orar, não sente graça de Deus, não tem prazer de vir à igreja. Aí diz, a igreja tá uma rotina porque você está enferrujada. Você está enferrujada, a sua vida espiritual está atrapalhada, está enganchada por Satanás. Você está enganchado por Satanás. Mas quebre a corrente hoje e diga que o sangue de Jesus tem poder. Deus está levantando um povo santo. No céu não tem lixeiro, irmão. Não se assuste porque eu erro o nome desses lixos, não. É porque eu não paro para ver esses lixos. A palavra de Deus diz: não poreis iniquidade diante dos vossos olhos. Salmo 101 e versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. O santo é assim. Aborrece. Certas programações de novela é lixo. Lixo, irmão. Fede do nariz do santo. Se você gosta, é porque sua alma está em perigo. Você está em perigo diante de Deus. Viu? Você está em perigo diante de Deus. Se Jesus vier hoje, você não vai. E o Senhor julga ninguém? Não, é a palavra. É a palavra. O problema é a palavra. É o mandamento de Deus, é o mandamento divino, que mede você e mede a mim. Você pensa que o Espírito Santo está falando nessa noite? É porque alguém aqui está vivendo assim, uma vida profana. É crente, irmão. Um dia desse, eu estava com minha família e meus filhos num determinado lugar, e tinha um crente que deixou a nossa igreja, mas estava lá tomando uísque. Mas quando você chega perto dele, a primeira coisa que diz: Pai do Senhor, pastor, estou bem com Jesus. Bem o quê, rapaz? Jesus é lixeiro. O céu é lixeiro. Tem que viver santidade, tem que se separar da corrupção e do pecado e do mundo.
Sem contar os crentes agora que fazem uma festa de casamento, irmão, e bota até o uísque. Não porque vem o patrão. O patrão pode vir com um anel até o cabelo. Vai ter que tomar guaraná e suco de laranja na minha casa. Porque eu sou responsável pela minha casa. A minha casa, quem vai dar conta sou eu diante de Deus. Deixa de conversa mole. Eles não se curvam a mim, porque eu vou me curvar a eles. Se eu estou numa posição melhor, eu estou em Cristo. Eu estou em Deus, irmão. Tem que viver, mas não podemos negar que quando é necessário, essa palavra separação envolve uma separação geográfica para manter a santidade. Muitas vezes, se necessário, precisamos fazer, devemos nos afastar de gente, seja na igreja, irmão, que infelizmente, tem gente na igreja que você não pode ficar perto dele. Ele ou ela é venenosa. E se você ficar muito tempo perto, você vai ficar envenenado.